Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio-dia e 1 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp para você é o 973350038. De novo, 973350038. E, minha gente, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações nas redes sociais. Segunda-feira, vamos iniciando mais uma semana por aqui, com muito empenho, com muita dedicação e com a formação da nossa bancada para análise dos assuntos de hoje. Eu apresento, primeiramente, o vereador Gilberto Natalini, médico ambientalista, proponente da Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Vereador Natalini, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala, tudo bem? Boa tarde, Mauro, obrigado pelo convite. Quero cumprimentá-lo, grande profissional da comunicação, Zenilda, o Fausto Camunha, a equipe da rádio, e essa bancada maravilhosa que você vai anunciar aí de colegas que vão debater. Obrigado. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, sempre brilhante a sua participação conosco aqui no programa Gente que Fala. Formando a nossa bancada, a vereadora paulistana, Adriana Ramalho, do PSDB, presidente da AVESP, Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. Tudo bem, vereadora Adriana? Tudo bem, Mauro? Para todos que nos assistem, cumprimento a todos e a todas com muito carinho. Também essa banca maravilhosa do meu amigo, querido, meu mestre, referência, Gilberto Natalini, doutor Evandro Capano, mais uma vez juntos aqui, né, em mais um programa, doutora Celeste Santos, minha querida amiga, a Zenilda, eu cumprimento que está nos acompanhando e agradeço pelo convite, bem como o nosso amigo Fausto Camunha. Obrigada, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Continuando aqui com a colocação do nosso time em campo, a promotora de justiça, a doutora Celeste Leite dos Santos, gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos do Ministério Público de São Paulo, é o projeto AVARC. Tudo bem, promotora? Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia, Zenilda, uma grande honra estar aqui. Bom dia, deputada. Temos muitas pautas em comum, vereador Gilberto Natalini, Evandro Capano, e uma saudação a todos que nos assistem. Muito obrigado pela presença, promotora Celeste, e complementando aqui o nosso time, doutor Evandro Capano, advogado, professor do Mackenzie, doutor em Direito de Estado, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Evandro, mais uma vez ao Gente que Fala, tudo bem? Mauro, um grande prazer estar com vocês novamente. De tudo isso que você falou de mim, a melhor qualidade que eu tenho é ser seu amigo, né? Então essa que é a grande verdade, né? A Zenilda, um abraço, um beijo carinhoso, todos os demais que nos ouvem, e a essa bancada maravilhosa, né? Os meus vereadores e a doutora promotora, é sempre realmente um prazer estar com vocês aqui. Um bom dia para nós. Eu agradeço essa sua amizade, com os amigos também do programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto para análise e debate dos nossos entrevistados. O Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria contrária à possibilidade do deputado federal Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre disputarem a reeleição para a presidência de suas respectivas casas legislativas. A Constituição proíbe a reeleição para o comando da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura, ou seja, aquele período de 4 anos que coincide com os mandatos dos deputados federais. Vereador Natalini, eu começo com o senhor a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Houve uma surpresa aí, não era isso que se esperava. O que parecia que iria acontecer, ou o Supremo ia deixar as duas casas decidirem a respeito, interna corporis, né, como se diz, ou rasgar a Constituição no artigo 57, que proíbe a recondução dos presidentes das casas dentro de uma mesma legislatura. Sua avaliação. Bom, as instituições da República Brasileira, né, as instituições republicanas, elas estão muito desgastadas no Brasil, né? O povo não acredita mais, sinceramente falando, nas instituições. E o povo tem razão, como sempre, como dizia Mário Covas, o povo sempre tem razão.
ele exagerava um pouco, mas eu acho que ele estava certo. Tanto o executivo como o judiciário, como o legislativo, têm dado demonstrações assim de derrapamento moral e ético e descumprimento de coisas básicas da vida republicana que deixa a gente, né? Eu estava com muito medo do Supremo meter o pé na jaca, como a gente diz, né? Mas eu tinha, no fundo, uma esperança de que o bom senso ia prevalecer, porque se o Supremo permitisse a reeleição, o Supremo ia virar as costas para a Constituição, e o Supremo é o grande guardião da lei maior do Brasil. Então, quando teve aqueles 5 votos, eu falei, bom, agora tinha mais 2 que estavam contrários, sobraram aqueles 3, o Fachin, o Fux e o Barroso. Aí eu falei, eu tenho certeza que esses 3 vão votar contra, porque eles, pelo que eu sigo da vida deles, eles têm um compromisso maior com a questão jurídica do que com a questão política exclusivamente, como tem os outros ministros que ali estão fazendo muita coisa errada. Então, eu acho que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, a Constituição ganhou, a República ganhou, o povo brasileiro pode comemorar essa vitória. Doutor Capano, como destacou o vereador Natalini, o Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição, agora, por que tantos assuntos que não necessariamente teriam a ver com a análise do Supremo chegam lá? Ponto pacífico, o artigo 57 proíbe a recondução dos presidentes das casas legislativas dentro de uma mesma legislatura. E, enfim, o Supremo teve que fazer essa análise, houve toda essa polêmica sobre uma coisa que é líquida e certa, como 2 mais 2 são 4. Na verdade, Mauro, eu consigo enxergar isso. Isso é um produto do que nós chamamos, né, do tal pós-modernismo, né? Se nós estamos no mundo acadêmico discutir o que é esse pós-modernismo, isso sempre nos dá briga. Mas uma coisa é fato, né? Nós temos um livro interessante do filósofo Jean Lyotard, né, que é um filósofo francês muito interessante, que ele diz que hoje, né, e eu tenho visto muito isso na formação dos nossos futuros juristas, né? Hoje nós temos lá o que a gente chama de perda do metadiscurso, né? Então você vê, eu já tenho quase 20, que eu sou professor lá do Mackenzie. Quando eu entrei para ser professor, ainda existia um pouco daquela coisa assim, né? Eu sou professor, você é aluno, eu sei, você obedece, acabou, né? Hoje isso não é mais verdade, né? A gente sabe disso. Hoje é uma troca, até porque essa nova moçada, eles têm muita informação. Nós estamos dentro de uma sociedade de informação hoje. Ou seja, esse mundo parametrizado, esse mundo que nós temos tudo no seu lugar, é um mundo moderno. A gente volta lá no René Descartes, né? Hoje, as coisas são tão rápidas e nós trabalhamos com tanta informação, né, que realmente a gente fazer uma Constituição rígida, como existe a brasileira, a gente acaba entrando nesse tipo de problema, né? Agora, uma coisa é verdade, como disse o vereador Gilberto Natalini, né, que faz tempo que eu não tomo um café com Vossa Excelência, que quando eu era chefe de gabinete da SMADES, né, eu lembro do senhor estar conosco lá, é sempre um prazer conversar com o vereador Gilberto, porque o que ele tem de experiência de vida é maravilhosa, né? Mas voltando nesse particular, você vê, hoje, outra coisa, outro metadiscurso que nós perdemos, Mauro, eu não tenho mais, né, um espaço privado, a publicização do espaço privado, a qualquer momento você está exposto. Então, isso leva a uma nova maneira da sociedade se comportar sem que ela perceba disso, sem que ela tenha percepção disso. De maneira que, hoje nós temos um fenômeno que a gente chama de ativismo judicial, né? O ativismo judicial é um fenômeno interessante quando você tenta fazer justiça. Mas justiça é uma coisa, né? Se eu perguntar para a minha querida, né, também a minha vereadora Adriana Ramalho, o que ela chama de justiça, pode ser que o que ela chame de justiça, eu não chame de justiça, né? E isso que é importante para o legislativo, né? Que tem alguns percalços, mas o legislativo, o poder do povo ainda reside no legislativo. E nós temos um problema, né? Decisões em que nós precisamos fazer maioria, e quem sou eu para explicar isso, né, para o meu vereador Gilberto, para a minha querida vereadora Adriana, mas também fui chefe de gabinete lá na Assembleia Legislativa, na mesa, isso mais ou menos, viu, Gilberto, em 1315, mais ou menos, né, uma piada, uma hipérbole, mas para você fazer um discurso coerente e uma formação de vontade da maioria, os acordos têm que ser fechados, né, e isso demanda um pouco de tempo. E isso precipitou o judiciário, né, a querer tomar decisões sem nenhuma legitimidade. O judiciário não tem legitimidade nenhuma, porque ninguém votou
no judiciário para isso. Então, isso é preocupante, não é uma situação só no Brasil que está ocorrendo mundialmente a situação, mas no Brasil ela está numa hipérbole absurda, né? Hoje, qualquer coisa, qualquer situação acaba indo ao judiciário e o juiz de primeira instância, por exemplo, né, acaba decidindo da maneira que ele enxerga o mundo. Que, vamos falar a verdade, nós que somos profissionais de direito, ordinariamente somos uma casta, né? Todo mundo que tem nível superior, quando todo mundo é professor, doutor, todo mundo se entende o gênio da humanidade, só que tem um probleminha, né? A população não enxerga essa situação como nós enxergamos. E há de ter sensibilidade do judiciário, né, com todo o respeito à doutora promotora, há de ter sensibilidade do Ministério Público para que, né, nada disso pode ser feito sem a participação do povo, né? Nós precisamos de legitimidade para decisões. E aí é que reside o problema, né? Nós não podemos ter 11 pessoas no Supremo entendendo o que eles entendem, né, passando por cima do poder que foi constituído e um poder que, né, nós temos uma coisa que chama de responsiveness, né, que a cada 4 anos é julgado pelo povo. Né? Veja o nível de renovação que nós tivemos na Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo. Né? Então, pessoas com poder vitalício, sem legitimidade e dando decisões nesse sentido, é preocupante, sim. Isso curva a nossa república. Para terminar, Mauro, está lançando um livro agora o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, grande constitucionalista, que ele está lançando um livro que chama-se Ressurreição da Democracia. E o Manuel Gonçalves da Ressurreição da Democracia, ele fala exatamente isso que o Gilberto falou, né? Que nós precisamos ter cuidado, né? Que no afã de querer salvar a democracia, nós estamos matando a democracia. Isso que é a verdade, né? É o que eu tinha para contribuir. Promotora Celeste, eu fiz esse questionamento para o doutor Evandro sobre assuntos que chegam ao Supremo Tribunal Federal e não deveriam, ou porque não tem a ver com o Supremo, assuntos infraconstitucionais, o Supremo está lá para ser o guardião da Constituição, não era esse o caso, este era um assunto constitucional, a questão da reeleição dos presidentes da Câmara e também do Senado, mas o assunto deveria ser, de fato, do Congresso. Quer alterar a Constituição? Que se faça uma PEC e que se debata a respeito daquilo para se alterar a Constituição. Sua avaliação. Bom, Mauro, o judiciário ele atua mediante provocação, ele não atua de ofício. O Supremo não se reuniu um belo dia e resolveu, vamos reeleger o Maia como presidente da Câmara. Houve uma provocação, um partido político entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo, como guardião da Constituição, e é assim em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, é assim na Europa, e eles têm essa função, tem que guardar a Constituição, né? O problema é esse desvirtuamento do que nós entendemos como uma corte constitucional. É preciso que cada vez mais todos os operadores do direito, seja o Ministério Público, o Poder Judiciário, a advocacia, que é função essencial, a administração da justiça, a Defensoria Pública, eles atuem de forma concertada, visando a obtenção do bem comum. Então, para que se proponha uma ação, é preciso que se tenha um mínimo de respaldo. Nós não podemos propor uma ação contra uma cláusula pétrea, né? Porque o que foi previsto na nossa Constituição foi justamente a alternância de poder. Tem previsões expressas na Constituição para as hipóteses de estado de exceção, mas nós não estamos vivendo em um estado de exceção, ele não foi decretado. Se nós não estamos vivendo em um estado de exceção, embora diga a Constituição traz regras para que seja decretado, mas nós não estamos nele, não estamos vivendo nenhum estado de sítio, nenhum estado de defesa, nenhuma intervenção federal. Nós estamos durante uma pandemia no qual se optou por não usar essas regras de exceção ao regime democrático. Foi a Constituição que estabeleceu a forma como as pessoas exercem cada um dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si. E você veja, o que mais se critica é justamente a forma de acesso ao Supremo, que são pessoas que são votadas, que não são pessoas de carreira, e estariam muito mais comprometidas, muitas vezes, com a política, do que em fazer justiça. Então,
ao meu ver, eu não concordo com o Evandro. Esse sistema é o mesmo em muitos países do mundo. A eleição não iria ajudar a nossa democracia. Na verdade, seria até interessante que o Supremo pudesse ser pessoas de carreira da magistratura, carreira do Ministério Público, pessoas que também da advocacia, da defensoria pública, ou seja, represente as carreiras, as pessoas que estão comprometidas com fazer justiça e se afaste cada vez mais desse ambiente político. Vereadora Adriana Ramalho, de alguma maneira esse episódio fere a harmonia e a independência dos poderes constituídos. O que a gente sabe é que o que está por trás disso, ou o que esteve por trás de tudo isso, é o jogo político e a correlação de forças nas duas casas legislativas, com vistas à sucessão presidencial de 2022. É isso que está em jogo. Mauro, olha que interessante, né? A gente passa a ter aí, por conta da internet, né, do veículo que leva a informação de uma forma muito mais rápida, um debate que passa, todo mundo hoje, eu passei por alguns lugares, todos estavam falando a respeito desse assunto. E eu acho que, apesar da PGR e da AGU também defender que isso é um processo interno, legislativo, que deveria ser discutido e decidido dentro do Congresso, eu acho que eu vou no mesmo pensamento que a doutora Celeste. Eu acho que precisa-se desse dinamismo e precisa... Porque senão fica ali por conta... Porque a gente coloca o número de bancadas, o número de interesses, o número de questões que estão envolvidas aí internamente e aí a gente acaba concentrando o poder ou só na mão de um ou só na mão daquele grupo, né? Fica aquele interesse sempre dentro do grupo. Então, para falar politicamente aqui, a gente sabe que dentro do Congresso, das casas legislativas, né, de todos esses processos internos, a gente tem aí uma questão, uma visão política. E esse dinamismo da troca, esse enfrentamento faz com que isso seja maior debatido e que isso seja de uma coisa que aconteça de uma forma um pouco mais transparente, porque aí uma vez que esse processo interno vem à tona, tantas explicações e tantos argumentos precisam ser expostos na internet, em todos os veículos de comunicação, e traz, eu acho que, mais os olhares da população e da sociedade para essa casa que é tão importante para o nosso Brasil. Então, eu acho que eu vou muito no pensamento da doutora Celeste. Eu acho que a Constituição está aí e que a questão dos poderes partidários, nessa hora, acabam tendo aí uma equidade, um equilíbrio nessas decisões. 12h19, este é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Mais um assunto aqui para análise dos nossos convidados de hoje. Há um mês, o Brasil se indignava com o tratamento atribuído à Marina Ferrer pelos atores do sistema de justiça, num caso que expôs uma importante fratura sistêmica do sistema penal. A ausência de políticas criminais estratégicas que combatam o risco da vitimização e, a partir dali, especialistas apontaram 3 graves problemas que a sociedade e o Estado precisam enfrentar. São eles: a inadequação do atual regramento legal que equipara a vítima à mera testemunha, o exercício abusivo do direito de defesa e também a ausência de desenvolvimento de estratégias de desvitimização. Promotora Celeste, esse texto que eu acabei de ler aqui, na verdade, é uma parte de um artigo seu, escrito na coluna dentro do Correio Forense, e neste artigo, nessa coluna, promotora, a senhora dá destaque para o projeto de lei 3890 de 2020, que é o Estatuto da Vítima, autoria do deputado federal Rui Falcão. Em que medida esse projeto de lei traz esse tripé que a senhora destaca aqui no seu artigo, esses 3 últimos pontos que precisam ser enfrentados? Bom, Mauro, o Estatuto da Vítima já passou do tempo de ser aprovado no Brasil. Nós temos a Declaração dos Princípios Básicos de Acesso à Justiça das Vítimas
de crimes e abuso de poder, a resolução 40/34 da ONU, é de 1985. Aqui, a questão sequer começou a ser discutida no Brasil de forma sistemática. Nós tivemos a pandemia, toda essa questão da vitimização das pessoas causadas por esse estado de calamidade pública, tem também a vitimização causada pela prática de crimes e as vítimas de desastres naturais. Essa seria a vitimização primária. A vitimização secundária é aquela causada pelos órgãos de administração da justiça e de persecução penal. Por fim, nós teríamos uma vitimização terciária, que seria o próprio ofensor ou agressor, como há esse isolamento da vítima do sistema de justiça, fica apenas uma relação dialógica Estado-ofensor. A vítima ela é totalmente jogada para baixo do tapete, podemos dizer assim. Ele próprio também não compreende por que ele está tendo que ser julgado, por que ele está cumprindo uma pena. Isso também é nocivo à sua ressocialização. E temos a vitimização quaternária, que é aquela causada pelos órgãos de imprensa. No caso citado, nós temos uma questão delicada, que é a questão das vítimas de especial vulnerabilidade, seja em razão da idade ou da raça, as vítimas de violência sexual, crimes com vítimas de violência doméstica, que o projeto de lei do deputado Rui Falcão, ele visa, então, trazer uma especial proteção para essa vítima, como, por exemplo, a vetação de questionamentos de caráter vexatório e discriminatório. É necessário isso? Nós vimos que sim, é necessário. A exposição na mídia da causa da Mariana, nós não temos uma Mariana, nós temos Marianas. Diuturnamente, essa estratégia tem sido utilizada, colocando sempre em questão aquela vestusta figura da honra da mulher do século XIX, em que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Mas por que a promotora está falando disso agora? Veja, até 2002, o nosso Código Civil previa que o chefe que o homem era o chefe da sociedade conjugal, e nós não evoluímos muito nessa matéria. Nós temos projetos de lei também na Assembleia Legislativa, até de igualdade plena de homens e mulheres, para acesso a cargos de liderança, seja no setor público, seja no setor privado, para que não haja nenhuma dessas formas de discriminação, e que passou em todas as casas legislativas, todas as comissões, porém, toda vez que ele é pautado em plenário, algum deputado pede vista. Há ou não uma discriminação oculta? Existe essa discriminação oculta. Uma das medidas de proteção às pessoas de especial vulnerabilidade seria, primeiro, a presença de uma pessoa de apoio. A pessoa de apoio pode ser qualquer pessoa, pode ser a mãe, a tia, um advogado, por que não? Veja, foi negado, nós acompanhamos a presença daquela pessoa de apoio à senhora Marina. Está gravado isso. Por mais de uma vez ela disse que não era um advogado constituído, não tinha interesse em afastar a Defensoria Pública do caso, mas ela queria ter uma pessoa de apoio ao seu lado. Isso está em todas as legislações do mundo, seja no Estatuto da Vítima no Portugal, no Estatuto da Vítima na Espanha, no México. É algo que nós precisamos realmente evoluir, nessa demanda civilizatória. Tem outra questão também que seria importante, que ela fosse atendida por pessoa do mesmo gênero, né? Então, por exemplo, se um homem for vítima de um estupro, que ele possa ser acolhido por um homem, uma mulher por uma mulher, porque elas são vítimas de especial vulnerabilidade. Se nós não tratarmos as nossas vítimas, nós teremos futuros agressores, porque eles são fenômenos que estão conectados. A questão da reincidência, não adianta só trabalhar o agressor para tentar evitar a reincidência e impor penas privativas de liberdade, achando que isso irá
fornecer ressocialização. Agora, as vítimas, elas não recebem uma assistência médica adequada, não têm assistência social, não recebem escuta especializada, exceto casos de crianças e adolescentes. O Estatuto ele visa trazer essa questão de uniformizar para todas as vítimas de especial vulnerabilidade essa escuta especializada. E também nós não temos uma adequada compreensão por todos os atores do sistema de justiça. Não digo que é o juiz, nem que é o promotor, nem que é o advogado, são todos. Nós precisamos ter capacitações em todos os níveis, em todas as esferas. Eu sei que o presidente da OAB, o Felipe, ele está extremamente preocupado com essa questão, que tem um procedimento para verificar quais seriam os limites éticos da atuação do advogado na invocação desse tipo de defesa de caráter ofensivo e discriminatório. Eu espero realmente que haja uma evolução nessa matéria. Doutor Capano, quais as ferramentas, pela sua observação, necessárias para a correção dessa ausência de políticas criminais estratégicas que combatam o risco à vitimização destacada pela promotora? Mauro, a doutora Celeste está coberta de razão. Né? Do ponto de vista técnico, é exatamente o que nós temos que ser feito. Acho que tarda realmente o Estatuto da Vítima aqui para nós, mas você vê, eu estou há 30 anos no fórum, né? E eu concordo com isso, sou um pesquisador da área, escrevo na área, doutora Celeste, né? Mas, infelizmente, eu tenho ficado desacreditado do sistema, não é só pela ausência de legislação. Esse caso, vamos falar a verdade, se o advogado, se ele se excedeu, o magistrado devia ter coibido. O próprio colega da senhora doutor promotor podia ter falado, excelência, pela ordem, porque quando o inverso acontece, de eventualmente um promotor, né, falar, a gente pede, excelência, pela ordem, está coagindo minha testemunha, tá, isso, tá aquilo, quer dizer, não adianta a gente fazer uma legislação de primeiro mundo, tá, se as pessoas, né, continuarem, e aí eu pego a fala da doutora Celeste, precisa de capacitação, é realmente isso que precisa, né, por quê? O pessoal do mundo jurídico, Mauro, né, o advogado, o promotor e o juiz, né, cada um é uma ilha, cada um acha, eu entendo de que, e manda bala, né? Quer dizer, ali o que errou foi o material humano, desculpa a questão. Se eu tivesse que julgar esse caso aqui na presidência do Tribunal de Ética, eu teria punido o advogado, não tenho dúvida, né? Mas, e a senhora tem razão, isso, Mauro, que aconteceu, é porque agora nós estamos filmando as audiências. Nos meus 30 anos de advocacia, eu vejo isso todo dia no fórum. Não é uma vez, não, é todo dia isso. Erro de advogado, erro de promotor, erro de juiz, né? Que às vezes a testemunha quer falar, né? Ou a gente pergunta algumas coisas, porque um bom testemunho, Mauro, tem que ser o seguinte, a psicologia do testemunho. Se eu te perguntar, olha, houve uma briga, eu e você, Mauro, quando foi? Você fala, foi de manhã, de tarde ou de noite? Você fala, foi mais ou menos de manhã, porque eu estava no programa. E aí a gente pergunta assim, mas qual era a cor do vestido qual a cor da camiseta do vereador Natalino? Ah, eu não sei. A gente faz as perguntas pelo seguinte, porque o bom do depoimento, o centro tem que bater e as adjacências têm que divergir, né? Isso é um testemunho verdadeiro. Porque se você perguntar pequenas peculiaridades e ele falar tudo igual, esse testemunho é cativeiro, esse testemunho está combinado, né? E aí, quando que eu tive na minha vida que você viu, excelência, eu falo, qual a cor da camisa do vereador no dia? Doutor, isso não tem a ver. Como não tem a ver? Deixa eu perguntar, filho, né? Então, falta preparo mesmo, doutora, a senhora tem razão, falta treinamento, falta humildade, tá? É que ninguém quer falar isso. Falta humildade do pessoal do mundo forense. É isso que falta. Se falta preparo, falta treinamento, doutor Evandro, e você é professor do Mackenzie, passa pelos bancos escolares a correção desse tipo. Esse que é o problema, Mauro, não passa, porque nós estamos lá dando questão técnica. Eu estou ensinando direito penal para essa meninada, né? E eu vou dizer, o aluno Mackenzie, inclusive, é um aluno que desde cedo ele já questiona, né? A gente brinca lá no Mackenzie que o aluno de segundo semestre ele para mim assim, doutor, quando que eu viro desembargador? Né? Quando não, eles falam, quando que eu viro ministro já? Então, precisa realmente o pessoal do mundo jurídico, olha o que eu estou falando, todas as demais vezes, a Adriana Ramalho deve estar assim, né? Nossa, o doutor Evandro sempre foi um gentleman, tal. Adriana, eu não aguento mais ver desmando no judiciário, né? Seja do juiz, seja do promotor, seja do advogado, é desmando atrás de desmando, né? E você não tem correição, Mauro. Essa que é a verdade. A gente não tem correição. Ah, dá para comer na corregedoria no CNJ. Não funciona. Né? No Conselho Nacional do Ministério Público não vira. Né? Vamos enfrentar, então, o problema de verdade, que as pessoas não querem falar o que está acontecendo.
né? Precisa remodelar esse sistema. Enquanto a gente não remodelar o sistema inteiro do judiciário, não vai para frente. A gente pode ter a melhor legislação do mundo, que não vira. Essa é a verdade, né? 12:30 agora. Eu vou avançar para o nosso próximo assunto. Os advogados Evandro e Fernando Capano acabam de lançar a obra Advogando na Lei Maria da Penha. O livro faz parte da série Dia a Dia Forense e trata da atuação penal do advogado frente à lei, apresentando, entre outros detalhes, novos estudos sobre condutas de agressões envolvendo casais homoafetivos e mudanças significativas na questão do estupro e da importunação sexual. Como é que a gente fecha 2020 nesses assuntos, ainda dentro da esteira do que a gente estava discutindo em relação ao caso Mariana Ferrer, doutor Capano? E aí você super econômico agora, Mauro, veja, né, que ser advogado, meu pai me falou isso uma feita, né, é ter ainda a capacidade de se indignar, né, por isso você vê, a fala passada que eu tive é uma fala de indignação de quem está vendo o que está acontecendo no fórum, né, e enquanto eu me indignar, eu vou advogar. O dia que eu parar de me indignar, eu aceito, eu vou pegar meu chapéu e vou embora. Né? E o livro, você vê, é um livro que se chama Advogando na Lei Maria da Penha. Vai justamente nesse sentido. A gente está pondo o dedo nas figuras, né? Nas feridas, para dizer, olha, isso aqui não pode ser feito assim. Né? O caso da vitimização, por exemplo, que a gente diz aqui, falta no Brasil, por exemplo, uma coisa que chama restraining order. Porque hoje, se eu estiver te ameaçando, Mauro, você não tem um ferramental jurídico, tá? Para que eu não possa chegar perto de você. Né? Uma coisa que é normal em qualquer lugar do mundo. Né? Quer dizer, eu estou te ameaçando, estou te perseguindo, e você não tem. Só se for em relação à Maria da Penha. Então, esse caso, por exemplo, a questão do homoafetivo, você vê, são agressões advindas de uma relação de amor. São uma agressão vinda de duas pessoas que moram juntos. Mas porque as duas, por exemplo, são cisgêneros masculinos, a lei não protege. Quer dizer, que absurdo, né? Posso só interromper um pouquinho? Na verdade, tem medidas cautelares. Ninguém aplica, doutora. Eu não conheço uma, a senhora tem uma. Eu não tenho uma para mostrar. Em 30 anos advogando, sou especialista na área, a gente entra com ação, né? O que a gente vê é o cisgênero feminino, né? A agressão de uma dama por uma atuo em casos concretos, né? Em que eu pedi medidas protetivas. Mas aí deram porque é o Ministério Público que pede, né, doutora? A defesa, quando pede, nunca ganha. Esse é um grande problema, né? Esse é o problema. Não sei, nunca vi a defesa formulando esses pedidos, porque ainda é precária a atuação da defesa em prol da vítima. É uma construção de uma nova figura doutora, do advogado. Não é verdade, doutora. Como não? Eu estou constituído para a vítima que está apanhando em casa. É um homem. Né? Aí você vai no judiciário e diz, não é possível. Tal, quantas vítimas têm condições de contratar um advogado para ser assistente de acusação? Não, doutora. Não, doutora. Não estou falando de assistente de acusação. Eu estou dizendo o homem que está em casa apanhando do companheiro. Ele vem conversar com a advocacia, a gente entra na justiça. Eu não posso usar a Lei Maria da Penha. Né? Aí você entra na vara de família. Aí a vara de família vem com uma conversa. Não, veja bem, agora pelo menos eles estão deixando tramitar pela vara de família a separação, que a lei diz que era para tramitar pelo juizado especial, mas não tramita. Aí, né, é o Fórum Especial do Conjur. Aí vem a discussão. Não, é cível, mas eu não tenho como, por princípio de legalidade, impedir que um homem acerte com outro homem. E quando eles dão, nas pouquíssimas que eu vi, ele fala assim, fica aí uma multa. Né? Aí diz que a multa não tem previsão legal. Então, a gente não consegue proteger um homem que está morando com outro homem dentro de casa. Na esfera civil, eu concordo, não tem essa proteção. Não tem o que fazer. Mas na criminal tem previsão expressa, sim, de medidas. Não, que não aplica, doutora. Né? Eu falei, falta treinar o nosso pessoal. Aplica, né? Quando doutora. A gente está fazendo... Não, mas a senhora está aplicando para mulher, doutora. Eu estou pedindo para a senhora aplicar para um homem isso. Então... Eu não sou eu não atuo na Lei Maria da Penha, eu atuo doutora. Então, na vara criminal comum. Então, quando que a senhora viu, né, um caso de 2 homens apanhando e algum juiz deu uma restritiva contra o outro homem? Eu desconheço, até porque eu fiz jurimetria. Né? Nós fizemos um estudo de jurimetria nisso. No Fórum da Barra Funda não tem uma decisão dessa. Não é assim, tem uma. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. É então, doutor, peço para consultar, então, as decisões. Claro que tem segredo de justiça, mas se as vítimas concordarem, terem prazer em disponibilizar para o senhor. Na verdade, isso é uma que o homem, todos os dias. 2 homens... Previsão legal existe e é aplicada. Eu vou pedir que a senhora me remeta uma. Se a senhora me remeter uma, eu peço desculpas ao vivo. Né? E vou contestar o regime de dosimetria. Não conheço, e volto a repetir, fizemos pela IASP esse estudo de jurimetria, não apontou uma decisão. Nenhuma. Né? Vereadora Adriana, sua avaliação?
Vereadora? O microfone que está com dificuldade Sim, de abrir. Mas eu concordo 100% com o doutor Evandro Capano. 100%. Sabe que desde quando a gente vem discutindo a lei do feminicídio, eu tenho batido muito nessa tecla, né? A gente tem uma lei que ela demorou tanto tempo, né, para ser aprovada, sancionada, e agora para ser viabilizada a sua aplicabilidade, ela é cheia de nuances, de falhas. A gente vê, sim, essa dificuldade no judiciário de aplicar com rigor, né, uma lei que já está aí e que, ao meu ver, é uma lei que ainda precisa ser melhorada, precisa ser revista, precisa ser ampliada. E para isso acontecer, a gente precisa que o judiciário faça com que a sua aplicação ela seja de uma forma muito direta, não tenha dúvidas, né? Infelizmente, a gente pega casos tão concretos, tão transparente, tão nítido, e infelizmente ainda você leva tempo com aquele processo, com aquela tramitação. Se juntar aqui aos dois assuntos, a influencer Mariana Ferrer e pegar a questão aqui da relação homoafetiva, nas duas a gente vê a mesma sensibilidade, que é a aplicabilidade da lei. É a aplicabilidade da lei. Ela acaba se tornando morosa, ela acaba se tornando falha, ela acaba se tornando generalizada, então se aplica aquele remédio jurídico de uma forma muito robotizada. Perdeu-se ao longo dos anos aquele prazer de se estudar de forma minuciosa o processo. Virou um copia e cola dos advogados, bem como virou também um copia e cola do judiciário, né? Nas sentenças, no impulsionamento. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E no final, quem sofre são as vítimas, sendo ela mulher, sendo o homem, sendo a relação homoafetiva. E só que a gente esquece de uma coisa, são vidas que estão em jogo. São vidas que estão em jogo. Da mesma forma que eu falo que a medicina é uma profissão que tem que ser escolhida por dom, eu também acredito que os nossos operadores do direito, bem como do judiciário, também é dom. E não pode perder essa essência, não pode robotizar, virar uma coisa, sabe, programada, porque a gente está tratando de vidas. De vidas. Quando você pega uma medida protetiva que não funciona, são mulheres que estão morrendo. São mulheres que vão morrer. Então, a gente precisa trazer à luz da discussão essa sensibilidade e falar, tocar na ferida, como o doutor Evandro Capano colocou. Vamos ser realistas, vamos colocar o pé no chão. A gente está falando de vidas, então vamos assumir o erro, vamos assumir as falhas, vamos ver o que é para ser modificado, vamos levar para a Casa Legislativa, no Congresso, no Senado, o melhoramento das leis, as especificidades, vamos trazer elas na sua aplicabilidade, na sua execução, de uma forma muito mais minuciosa, muito mais detalhada, da forma que está hoje, generalizou. Eu entendo que hoje a gente tem uma massa muito grande de processos tramitando no judiciário. A gente tem, né, um grande número de processos, atrapalha muito a análise. Mas mais um motivo do nosso governo reaver, da gente aumentar o número dos nossos representantes no judiciário, de trazer esse treinamento, essa discussão, um veículo, uma ferramenta para que os nossos juristas, bem como os nossos operadores do direito no geral, possam voltar a ser sensíveis às causas humanas. Vereadora Adriana Ramalho, 12h39 agora, eu vou aproveitar aqui, já vou entrar num assunto aqui da sua seara na Câmara Municipal, que é a questão da recolocação do idoso no mercado de trabalho. Existe discussão a respeito disso, uma lei de sua autoria. A gente está num ano especialmente complicado para todos no mercado de trabalho, para todos no mercado de trabalho, especialmente o mais complicado para o idoso. É a Lei 17.271. E essa sua proposta é chamada de idade ativa. Como é que funciona? Já tem algum resultado? O programa Ativa a Idade, né? Ativa a Idade, desculpa. Programa Ativa a Idade. Por que a gente pensou nesse projeto? Quando a gente pensa em políticas públicas para os idosos, ou para a melhor idade, eu chamo a idade da sabedoria, para mim é a idade da sabedoria, a gente sempre pensa em lazer, em esporte, no baile da terceira idade, e veja, tudo isso é importante, é extremamente importante. Mas a gente também, voltando e repetindo a falar da questão da realidade, a gente tem que sim pensar que o Brasil
vai ser em 2030 o Brasil da terceira idade. Então, como que a gente vai estar diante dessa população, como a gente vai estar no meio dessa população e como os jovens vão tratar essa população, sendo uma margem ali menor, um pouco menor diante dos apontamentos estatísticos que a gente já tem, dos estudos que a gente já tem, feito pela FGV, feito pelo IBGE e tantos outros veículos que vêm estudando o cenário do nosso Brasil. Então, a gente pensou em trazer para dentro da Câmara Municipal, e isso foi muito polêmico, o mercado de trabalho para a terceira idade. Aí, quando assim eu protocolei o projeto de lei, começaram a discutir a previdência, a aposentadoria, e este cenário acabou fazendo que a tramitação desse projeto fosse um pouco mais demorado, até que a gente reapresentou um texto e, conforme algumas audiências, nós conseguimos esclarecer até para alguns pares da Câmara Municipal o objetivo desse projeto, que é trazer oportunidades para essas pessoas, oportunidades, porque muitos estão ativos porque a gente já vê que pela idade se aposenta, mas ele está ali em plenas condições de continuar exercendo uma profissão. Às vezes já é psicólogo, já é dentista, já é professor, já tem sua profissão, acaba não tendo oportunidade porque esse espaço é cedido para quem é mais jovem, para quem já está ali buscando ampliar com ideias novas e porque tem energia para isso. Só que se a gente não trouxer esse equilíbrio, a gente vai sofrer isso exatamente daqui aos 30 anos e a gente vai ter uma desigualdade, uma vulnerabilidade muito maior e isso vai ter um impacto econômico no nosso país e na nossa cidade. Vai criar um prejuízo econômico não só para os cofres municipais, para os cofres previdenciários, bem como no todo, em tudo que é relacionado à economia da nossa cidade, do nosso país. Por isso, nós trouxemos da seguinte forma: a Secretaria de Direitos Humanos ela tem um banco de dados onde ela recebe esses currículos e ela direciona conforme a localização, se é próximo da residência desse idoso, qual é a função, qual é o exercício dele. Existe uma associação, uma empresa privada que tem interesse na mão de obra, por exemplo, de um psicólogo, vai buscar esses currículos e ofertar essa oportunidade para ele. Então, a gente consegue ampliar os caminhos de referência para que as pessoas busquem essa mão de obra. E a gente tem uma companhia aérea que já pratica isso, independente. Assim que eu protocolei o projeto de lei, Mauro, acho que 3 meses depois, eu abro a Folha, o jornal Folha de São Paulo, e leio que uma companhia aérea ela já estava incluindo esse procedimento dentro da sua companhia. Então, ela fez como se fosse uma cota de 25% de contratação de mão de obra da faixa etária da terceira idade. E isso só mostra que quem tem visão já se prepara agora para poder fazer com que esse equilíbrio na nossa sociedade aconteça no mercado de trabalho. Vereadora Adriana Ramalho, esse projeto, essa lei já ativa a idade, esse programa, né? Ele está regulamentado, a lei está regulamentada, como é que funciona na prática? Já está regulamentada, ela já corre pela Secretaria de Direitos Humanos. Na Secretaria de Direitos Humanos da nossa cidade de São Paulo, ela já tem um departamento, né, que está lá junto com uma coordenadora, a coordenadora de políticas públicas para a terceira idade. Então, ela já faz todo esse acompanhamento. Ela recebe, ela oferta, ela faz a ponte. E a ideia é fazer com que a gente consiga aplicar. Então, mesmo eu não estando com mandato, ano que vem estarei junto, acompanhando, para fazer com que essas pessoas tenham mais possibilidades de contratação. E no que diz respeito não só à criação da vaga, o surgimento da vaga a partir das empresas parceiras, mas a capacitação das pessoas que estão buscando a recolocação, capacitação por parte do poder público. Nós temos 2 polos, né? Nós temos aquele um polo de estudo que ele faz uma avaliação desse empregado. Então, há quanto tempo ele está fora do mercado? Qual foi a última atualização dele de qualificação profissional? Qual é a margem, qual é a visão dele? Então, é feito um raio-x para poder encaminhar ele para a vaga. Então, se precisar de uma requalificação profissional, isso vai ser feito pela própria estrutura do governo e, assim, em parcerias. Acontece, Mauro, que a gente tem muitos profissionais
que estão com dificuldade de encontrar um trabalho, que estão fora apenas há 1 ano do mercado de trabalho e que tem plenas condições. Então, se é um psicólogo, se é um assistente social, se é um professor, então a gente consegue o quê? Trazer uma conscientização para poder abrir esses espaços. É isso que a gente quer, esse é o intuito. Né? E bem brevemente, a vereadora Adriana Ramalho, a senhora deixa a Câmara Municipal agora no final do ano, não foi reeleita. Com quem fica o seu ativo político? Com quem fica a incumbência de tocar adiante este programa que virou lei aqui em São Paulo? Porque uma das funções do vereador não é só fazer leis, mas também fiscalizar a aplicação. Exatamente. Bom, eu tenho alguns vereadores parceiros, amigos que eu conquistei ao longo desse período e que são pessoas de referência. Mas, Mauro, independente de ter mandato ou não, os nossos projetos sempre se derem parcerias. Então, eu sempre busquei fazer parceria com o Ministério Público, com a OAB São Paulo, com pessoas que, independente, justamente porque se eu não me reeleger, não, são pessoas que são instituições que vão tocar os projetos. Um outro exemplo é o programa Tempo de Despertar, que é idealizado pela doutora Gabriela Mansur, que é do Ministério Público. Então, hoje, daqui a 1 mês, a Adriana Ramalho não tem mandato, mas o projeto de lei foi feito em parceria com o Ministério Público, foi feito um termo de cooperação, foi feito um convênio. Então, essa representante, que é a doutora Gabriela Mansur, que é do Ministério Público, ela vai tocar este projeto. Assim Sim. como a alienação parental. A alienação parental foi feita em parceria com a doutora Kátia Boulos, minha mestre, minha mentora, junto com a delegada Rose, né? E nós temos a Alê, que é a da OAB Mulher de Pinheiros. Então, essas mulheres representantes da OAB Pinheiros, elas vão impulsionar o projeto sobre conscientização e prevenção à alienação parental. Então, veja, 95% dos meus projetos de lei eu fiz em parceria, ou com o Conselho do Idoso, ou com representantes do Ministério Público, tem representantes dos judiciários, tem representantes da OAB para impulsionar. Independente de eu ter ou não mandato, eu estarei junto, acompanhando como cidadã, como a lei prevê e como é o natural da nossa vida. 12h48, esse é o programa Gente que Fala. Agora, vereador Natalini, o seguinte tema para a sua análise: o governo federal criou um programa que terceiriza aos municípios atribuições de regularização fundiária de áreas da União, e isso provocou a reação de procuradores que lidam com a reforma agrária e que veem a possibilidade de estímulo à grilagem. Esse programa do governo federal se chama Titula Brasil. Sua avaliação, vereador Natalini, faz bem o governo federal delegar a regularização fundiária aos municípios ou isso é temerário? Olha, Mauro, eu sempre fui, continuo sendo e sempre serei um municipalista. Sempre defendi o protagonismo dos municípios brasileiros nas políticas públicas, sejam elas quais forem. Fui secretário municipal de saúde de Diadema, em 97 a 2000, e fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde do país. Foi aquela época, eu na presidência do CONASENS, que nós, junto com o Ministério da Saúde e o CONAS, que é o órgão que representa os 27 secretários estaduais, nós municipalizamos o Sistema Único de Saúde. Municipalizar o Sistema Único de Saúde não é o governo federal dizer, olha, toma que o filho é teu, se vira lá. Não é isso. A Constituição Federal, quer dizer, a relação entre os entes federativos, ela obriga que a gente defina atribuições. Então, por exemplo, agora, no caso da pandemia, o governo federal ele não pode abrir mão da sua responsabilidade, ele tem que prover as condições dos estados e municípios executarem a vacinação. Ou, em qualquer circunstância, o SUS prevê. O SUS tem uma comissão tripartite que pega o problema e divide cada macaco no seu galho, vamos dizer, mas todo mundo numa árvore só. Nesse caso particular que você está falando,
o momento hoje é um momento muito complicado para você terceirizar para os municípios a regularização fundiária em áreas altamente, vamos dizer assim, frágeis, né? Passíveis de serem esbulhadas. Por quê? Porque tem uma pressão enorme de quadrilhas de bandidos pelo Brasil afora, seja nas cidades, seja nas áreas rurais, seja nas florestas, né? De devastar, né? De consumir os recursos naturais, jogar a floresta no chão. Existe uma concepção no Brasil hoje, Mauro, de que progresso é derrubar tudo e botar pasto em cima. Isso é uma concepção absolutamente superada. A floresta ela tem muito que oferecer de pé para nós. Então, eu temo muito essa postura do governo federal, porque o governo federal ele tem uma posição ideológica favorável a essa devastação. Na hora em que ele terceiriza para o município, o que vai acontecer? É muita areia para o caminhãozinho do prefeito, porque os lobbies eles podem agir de uma maneira muito mais violenta, muito mais firme em cima de um prefeito do que em cima de um IBAMA ou em cima de um governo, de uma Polícia Federal, está entendendo? Então, eu temo que isso possa, essa municipalização feita de uma maneira errada, de uma maneira não republicana, pelo governo federal, que ele toma que o filho é teu, se vira lá, agora você vai tratar com os grileiros, com os... Eu acho que isso aí vai andar para trás, que é o lado ruim do municipalismo. Vereador Natalini, a mesma pergunta que eu fiz para a vereadora Adriana Ramalho. O senhor deixa a Câmara Municipal, agora dia 31 de dezembro, não disputou a reeleição, vai seguir na política, mas de outra maneira, na militância. Com quem fica o seu ativo político? Como é que o senhor acha que vai ser tocado o que o senhor construiu ao longo desses anos como vereador paulistano? Como eu preparei a minha saída já de bastante tempo, né? Eu venho anunciando que eu não serei candidato há bastante tempo, venho me preparando, eu tinha conversado com vários vereadores de vários partidos. A vereadora Adriana é uma pessoa maravilhosa, vai fazer muita falta na Câmara, a vereadora Adriana Ramalho, é jovem, cheia de vida, de energia, inteligente, você vê como ela é articulada, então eu acho que foi uma pena ela não ter se reeleito, eu sinceramente senti. Mas, como ela, vários não se reelegeram de vários partidos. Veja o Mário Covas, 10 mil votos, o que é isso? Isso é uma hecatombe. Então, eu tinha dividido o meu espólio, vamos chamar assim, que é grande, viu, mestre? Na área de saúde, de meio ambiente, na área social, com vários colegas, na fiusa de que eles iam se reeleger. A maioria dos que eu conversei, combinei, perderam a eleição. Então, agora eu estou recontactando tanto antigos como jovens e buscando uma nova pactuação para que eles peguem, sejam coautores de projetos de lei meu que não aprovei. Eu aprovei 147 leis, mas tinha 419 projetos, ou seja, sobrou um monte de tramitação que, se eu não tiver coautores, eles vão ser arquivados, projetos bons, de importância. Então, eu estou repactuando, porque aqueles iniciais que eu tinha feito, os combinados, infelizmente, a vida não deu oportunidade deles continuarem na Câmara. Pessoal, 12h54, eu tenho perguntas da nossa audiência, eu vou pedir a gentileza de vocês, bastante brevidade, em poucos segundos a resposta para cada uma, senão a gente não vai ter tempo para que todos os nossos ouvintes sejam atendidos aqui e ficam sem a oportunidade dos esclarecimentos de vocês. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aproveitando que o senhor está com a palavra, vereador Natalini, seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quanto a Prefeitura já aplicou nas obras do Vale do Anhangabaú e quando elas ficarão prontas? Bem brevemente. A Prefeitura aplicou 96 milhões, é o que vai custar. Elas devem ficar prontas até o final do ano, mas elas têm uma série de problemas, de defeitos, defeitos de fabricação, vamos dizer assim. Eu, inclusive, critiquei vários. Então, foi uma coisa que eu acho que é um projeto mal parado. Bem brevemente também, Mariana Martins pergunta pelo Facebook, nossa audiência no Facebook, vereador, como era o seu relacionamento com Domingos Fernandes, um dos criadores do Partido Verde, que morreu na semana passada? Eu senti muito a morte dele, ele era uma pessoa, um militante
ideológico, uma pessoa muito interessante, um amigo. Eu senti muito mesmo a morte dele e vai fazer falta aí no mundo ambiental, embora eu estivesse um pouco afastado das coisas partidárias e da vida política, mas ele tinha um conhecimento muito grande da causa que nós defendemos. Doutor Evandro Capano, Daniela Neves, nossa audiência no Instagram. Obrigado, Daniela, com bastante brevidade também, porque o Superior Tribunal de Justiça, pergunta a ela, utilizou pela primeira vez a Lei Maria da Penha em favor de uma empregada vítima de violência sexual pelo neto da patroa, em Goiás. Não seria o caso de outras leis? Pergunta a Daniela. Doutor Evandro. Não acompanhei particularmente, eu sei de qual caso ela está dizendo, mas eu não acompanhei o caso, Mauro, exatamente. Então não tenho como responder, né? Precisaria dar uma lida nesse processo. Esse processo me fugiu, desculpa. Certo. O Jorge está com a gente na Vila Prudente. Vereadora Adriana, ele pergunta a sua opinião sobre por que a população de rua de São Paulo não para de crescer. Bom, existem... Sim, sim. Acho que existem vários motivos, né, meu professor Natalini, né? Mas até peço aí para o Natalini me acrescentar aqui a resposta. Mas na minha concepção, na minha visão, acho que existem alguns fatores, né? A cidade de São Paulo é a cidade-mãe. Nós aqui recebemos pessoas de todos os lugares do país e do mundo. Pessoas que vêm aqui em busca de oportunidades de emprego, de melhores salários, de levar o pão de cada dia para dentro de suas mesas. E mesmo a nossa cidade sendo uma cidade de referência economicamente, não existe trabalho para todos. Então, muitos que vêm, muitos moradores em situação de rua, são pessoas que vêm de vários outros estados, outros municípios, inclusive, do estado de São Paulo. Então, eu acredito que as políticas públicas hoje existentes, elas não são suficientes para atender a todos esses moradores que, por N motivos, alguns vêm em busca de empregos, outros perdem seus empregos, e a gente também tem uma questão cultural aí já envolvida, atrelada a essa questão de relação da situação de rua. Promotora Celeste, bem rapidinho, pouquíssimos segundos, o que é o Memorial AVAC? Pergunta a Carla Nunes pelo YouTube. Bem rapidinho. Bom, é o reconhecimento de tudo que nós tratamos hoje aqui, que a vitimização ela não se restringe apenas à prática de crimes. Nós somos vítimas da pandemia. Seja o idoso, que agora vai ter uma discriminação por ser pessoa de alto risco. Parabenizo, fiquei muito feliz, muito satisfeita mesmo, Adriana, com a sua lei. Assim, vem ao encontro das políticas públicas de desvitimização, que não pode ser pautadas apenas na prática de crimes. E não houve um reconhecimento por nenhum dos órgãos oficialmente dessa política de luto compartilhado, isso que nós estamos vivendo. Então, no Parque do Carmo vai ser inaugurado agora, nesse mês de dezembro, o primeiro memorial mundial às vítimas da pandemia, às vítimas do Covid-19, e nós estaremos recebendo pelo site memorialavarc.com.br os relatos dessa prestação de condolências e esse luto compartilhado. Só 5 segundos, promotora, para a sua despedida. 5 segundos. Bom, agradeço a oportunidade. Tenho certeza, Evandro, que nós temos mais convergências do que divergências. Sim. E se hoje o debate foi acalorado, isso é bom, porque faz que surjam novas ideias. Uma honra estar aqui, vereador Gilberto, sei da sua história, da sua luta. Adriana Ramalho, já admiro há muito tempo. Ok. Obrigado. Desculpa cortar, promotor. O tempo está apertado aqui. 5 segundos, vereadora. 5 segundos para cada um. Não tem jeito mesmo. E participar mais uma vez, porque eu amo estar lado a lado com o programa Gente que Fala e com todos os participantes e com todos que nos assistem. Vereador Natalini. Quero te dar um abraço forte aqui virtual, Mauro, Zenilda, Fausto, a equipe da rádio, cumprimentar a vereadora Adriana, minha amiga, a promotora Celeste, o advogado Evandro e os ouvintes do Gente que Fala. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Evandro, você encerra bem rapidinho. Mauro, um abraço. Eu espero ver a vereadora Adriana Ramalho de volta na Câmara, que me parece que ela é a segunda suplente, não é isso? E o governo é PSDB, não é isso? Então eu vou vê-la. Até o final do ano eu vou vê-la na Câmara. Grande beijo, né? Você é demais.
Gente, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, os vereadores aqui de São Paulo, Adriana Ramalho e também Gilberto Natalini, o advogado Dr. Evandro Capano e a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos. Na mesa de som, o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e aí você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Desculpe a correria, tchau, até amanhã.